Oi amigos, oi amigas, o Santos perdeu 2 pontos neste domingo no 2-2 com o Red Bull Bragantino. O Peixe foi melhor, saiu atrás e mesmo assim conseguiu a virada, mas por erros individuais e coletivos fica esse gosto amargo. Era um resultado que poderia colocar o Santos a 7 pontos da zona do rebaixamento. O Santos continua fora, ainda tem alguma gordurinha porque os outros adversários mais da parte de baixo tropeçaram, mas a rodada não foi nada boa, era a forma do Santos começar a embalar, ficar longe do Z4, olhar mais para a parte de cima da tabela, e esse 2-2 precisa ser lamentado porque o Santos perdeu 2 pontos em Bragança Paulista. Não adianta o Vojvoda melhorar esse time taticamente se tecnicamente erros forem cometidos. Dessa forma com que o Santos tem errado. O Santos não foi tão bem contra o Fluminense, mas era para ter vencido o Atlético Mineiro se não desperdiçasse tanta chance, se não tivesse aquela besteira do Zé Ivaldo. Vence o São Paulo e hoje era para ter vencido o Bragantino. Não tenho um A para falar do Vojvoda, nada para falar dele. Os caras que entraram no segundo tempo não deixaram o Santos no mesmo nível, mas é o elenco que tem. O Vojvoda tentou, colocou o Tiquinho, colocou o Cabalheiro, colocou o Bilal. Vai fazer o quê? São as peças que o time tem, são as peças que o treinador tem. Então, não falo um A do Vojvoda. O time é outro, o time melhorou. E o desafio agora é manter esse nível, essa intensidade no jogo contra o Grêmio quarta-feira, porque é a primeira vez em que o Santos terá pouco tempo de recuperação. Até agora foi semana livre. Dessa vez é recuperar rapidamente, treinar e já jogar contra o Grêmio que vem numa sequência, numa batida boa, venceu o Inter, agora venceu o Vitória, mas esse é papo para outro vídeo no decorrer da semana. O Santos começa muito bem o primeiro tempo, tem chance de abrir o placar com o Lautaro, tem erros do Guilherme, tem o Zé Rafael que poderia ter chutado e não chutou, e aí veio a lei do ex num lance errado de forma coletiva. Então o Mike sai e deixa espaço no passe do John nas costas, o Alexis vai cobrir com um pouquinho de atraso, o Lua Pérez sai desesperado, o Sacha faz a jogada, o Lucas Barbosa ultrapassa o João Schmidt com muita facilidade, o Schmidt tinha que ter deslocado ele, se fosse para cometer o pênalti, paciência, não dá para desfilar, né, da forma que o Lucas Barbosa fez. O João Schmidt não fez um mau jogo com bola, segue melhorando, mas ele sim apresentou um tapete vermelho para o Lucas Barbosa cavar e fazer 1-0 no Brasão. Erro do Mike, do Alexis Duarte, do Lua Pérez, erro de posicionamento. A gente viu o Alexis Duarte muito na caça hoje. Muitas vezes era o João Schmidt quem fazia a cobertura ao lado do Lua, porque o Alexis Duarte, que é mais rápido, estava saindo para buscar. Só que aí veio esse desequilíbrio, falta um pouquinho de treino, de entrosamento, e aí um erro foi levando ao outro, e o Lucas Barbosa abriu o placar. Esse foi o pior momento do Santos no primeiro tempo. Depois que o Bragantino abriu o placar, até o intervalo, nada aconteceu. Só que o Santos voltou bem, até criando um pouco mais do que havia sido criado no primeiro tempo. O ritmo no segundo tempo começou um pouco mais fraco, mas era o Santos com a bola, tentando, até que o time destrava a defesa do Bragantino num gol muito bonito. João Schmidt, Guilherme, e aí me deixem um asterisco antes de falar do gol. Sabe por que o gol do Santos sai? Porque o Guilherme toca rápido. O Guilherme segura muito a bola, muito, é desesperador. 46 do segundo tempo, contra-ataque. O Guilherme segura a passada para levar a falta. O que vai adiantar um cartão amarelo para o Bragantino? Me fala. Se for o último homem, também não adiantaria. Estamos nos acréscimos. Qual o sentido? 3 jogadores passando e o Guilherme segura, e segura, e segura, e segura. Foi o jogo inteiro segurando a bola. O Guilherme tem qualidade técnica. Não é um primor, mas ele tem. Ele tem velocidade, ele tem recomposição. Sabe qual é o problema do Guilherme? É a tomada de decisão, gente. Toca a bola, Guilherme, toca rápido, surpreende. É sempre aquele passinho, sempre aquele... Gente, não dá. Não dá, é o capitão do Santos. Não é o grande problema do jogo de hoje, mas o Guilherme precisa tocar mais rápido, precisa tomar melhores decisões, como fez no gol. Recebe do Schmidt, já pum, aciona o Souza, e aí o Souza dá um cruzamento perfeito pro gol do Lautaro. Perfeito, cruzamento perfeito, manual do lateral.
Eu e a Gabi fizemos um debate muito legal no vídeo que foi pro ar ontem sobre Souza e Escobar. Eu defendo que o Souza seja titular, a Gabi entende um pouquinho mais o Escobar. E eu falo sobre essa capacidade do Souza de criar gols. O Escobar não criou nenhuma chance clara neste Campeonato Brasileiro. É um jogador interessante, útil, reserva de luxo, na minha opinião. Mas acho que o Souza precisa de uma sequência, mas esse também é assunto para outro momento. Eu sei que muitos de vocês gostam do Escobar, talvez tenham sentido falta dele no aspecto defensivo, mas vale destacar aqui que os problemas do Santos defensivos foram lá pelo outro lado, tá? Senhor Mike, muito ruim hoje, muito mal hoje. Lua Pérez, muito mal, que já é mais pelo lado esquerdo. Mas enfim, cruzamento perfeito do Souza, o gol do Lautaro. E logo na sequência o Lautaro briga, aciona um passe espetacular para o Barreal, que não fazia um grande jogo, mas teve a calma suficiente para chapar lá na gaveta do Cleiton. E o Santos vira, respira, era para 3 pontos, para se afastar da zona, para sonhar alto, para encostar no próprio Bragantino, que já está lá na parte de cima da tabela. E é quando o Santos começa a precisar das substituições, o nível vai caindo, o Roleiser sai, ele que oscilou um pouquinho durante o jogo. Eu contei aqui para vocês que ele tem um desconforto no joelho, que vai ser difícil que ele complete os jogos até ele ficar 100%, só que aí o nível vai caindo, o Bilal não entrou bem, tem todo um hype, curiosidade, não entrou bem, Tiquinho não entrou bem, Cabaleiro não entrou bem, o Igor Vinícius entrou ali para compor nos minutos finais. Então o ritmo foi caindo, o Bragantino foi acreditando e aí vem a maldita bola parada. O Santos não pode levar gol de bola parada a essa altura do campeonato, vencendo o jogo. Precisa ter concentração máxima. Essa dupla de defesa é uma dupla de defesa um pouquinho pior no jogo aéreo. Eu contei isso para vocês. O Alexis Duarte não tem o jogo aéreo como ponto forte e nem o Lua Pérez. Só que essa bola estava entre Lua Pérez e Mike. O Mike dá uma titubeada, o Lua Pérez demora a reagir. O Pedro Henrique sobe sozinho, dá um chute pro gol, um cabeceio perfeito, sem chance pro Brasão. E aí o Bragantino empata e o Santos não tem mais tempo e nem vontade não digo, mas reação, não teve reação mesmo, os jogadores que entraram não foram bem, cruzamentos desperdiçados, nenhuma chance clara. E o Santos acaba perdendo 2 pontos em Bragança. O Santos melhora taticamente, o Santos tem um caminho, o Brasão não precisou fazer nenhuma defesa hoje, além dos gols. O Bragantino não cria e o Santos cria, mas precisa aproveitar chances, precisa estar mais concentrado, precisa ter jogadores mais regulares. Não dá para o Lua Pérez ser o melhor em campo e depois errar como errou. Não dá para a gente ficar toda semana entre Mike e Igor Vinícius na dúvida de quem vai jogar. O Santos precisa ter essas oportunidades aproveitadas. O Santos não tem nenhuma situação confortável. A rodada era ruim, tá ganhando, precisa furar a bola. Cria chance, precisa fazer. O Santos precisa aproveitar as chances. O Santos precisa aproveitar o treinador que tem, porque é um treinador muito bom, que faz o time jogar bem, criar as chances e essas chances não são aproveitadas. Esse tipo de erro acontece na defesa. O Lucas Barbosa entra sozinho, o Pedro Henrique cabecear sozinho. Não dá, o Bragantino estava entregue em campo e mesmo assim o Santos acabou perdendo esses 2 pontos. Vamos ver como é que vai ser contra o Grêmio, com o ritmo certamente um pouquinho abaixo, menor tempo de recuperação. Espero que todos estejam à disposição. Existe essa dúvida do Escobar ou o Souza, se o Adonis volta, o Alexis Duarte continua. Esses e outros assuntos eu vou destrinchar para vocês nos próximos dias, nas próximas apurações. Esse é um primeiro vídeo mais rápido, sem a edição do Matheus Mesa, gravado pelo meu celular para que ele vá para o ar um pouquinho mais rápido para vocês. E é isso. Comentem o que vocês acharam, os destaques positivos e negativos. Para mim é frustrante demais esse empate pelo que o Santos jogou, pela forma com que o Vojvoda armou essa equipe e pelo Bragantino parecer entregue quando o Pedro Henrique acaba fazendo esse gol de cabeça. Não dá para errar assim. O Santos precisa colocar na cabeça que precisa ganhar jogos assim. Se você jogou pior, beleza. Mas jogou melhor, precisa vencer. Não dá para desperdiçar essa chance. Contra o São Paulo já correu risco. Teve muita chance no primeiro tempo e não fez. Se não fosse o time reserva do São Paulo, certamente não teria vencido. Contra o Galo, poderia ter aproveitado mais as chances. Então, não adianta. O Santos precisa girar a faca. Senão vai acabar sofrendo nesse Brasileirão até o final. Beleza? Esse foi o vídeo. Obrigado a quem assistiu até o final. Peço muito para que você se inscreva no canal, curta, comente, dê o hype, ative as notificações e cogite se tornar membro. Nessa semana vai ter bastante vídeo para membro, live para membros e você pode aproveitar também esse conteúdo exclusivo. Beleza? É isso. Boa semana a todos na medida do possível. Valeu!